O presidente Bolsonaro apresentou a sua defesa contra essa perseguição absurda que ele vem sofrendo há vários e vários anos, desde que foi eleito com a maioria do voto do povo e da vontade do povo de fazer mudança, e parece que rapidamente o sistema se articulou ali, se organizou para impedir que a vontade do povo fosse feita. Várias coisas já aconteceram nesse caminho para cá, desde 2019 para cá. A gente viu ele sendo impedido, inclusive, de nomear um superintendente, né, o diretor-geral da Polícia Federal, coisa que nunca aconteceu num governo petista. Mas a gente viu como o presidente Bolsonaro foi perseguido justamente porque ele estava tentando implementar a vontade do povo. E essa perseguição tá chegando, não diria que tá chegando ao fim, mas tá chegando a uma conclusão que vai envergonhar o Brasil, vai envergonhar o direito brasileiro e vai voltar os olhos para cá de toda nação civilizada, inclusive nações onde tem governantes de esquerda que estão chocados com o que tá acontecendo aqui. Como vocês sabem, o Moraes quer jogar o presidente Bolsonaro para a primeira turma, para ser julgado lá, primeira turma do STF, e os próprios jornais falam que essa decisão dele de jogar para a primeira turma é porque ele acredita que vai ter uma unanimidade na condenação. Moraes que é vítima no processo. Imagina você ser julgado pela vítima do processo. Eu vou mostrar que vários outros ministros aqui também deveriam se declarar suspeitos ou impedidos de julgar, porque eles têm sim ligação emocional contra o Bolsonaro. Eles têm interesses, talvez até pessoais, nessa ação, como alguns aqui foram inclusive indicados pelo Lula. Então, o que a gente está vendo, pessoal, é um absurdo gigantesco, mas infelizmente tudo indica que vai acontecer. E para o Bolsonaro não tinha outra solução. É apresentar a defesa mostrando o absurdo. Não tem como se defender de um crime que você não cometeu. Como que você vai se defender de uma alegação de algo que você não fez? Tudo que você tem que fazer é mostrar a ilegalidade, a arbitrariedade que estão cometendo contra você. Vamos começar aqui na primeira turma. Um que a gente tem é o Luiz Fux. Luiz Fux foi indicado pelo PT, né? Para quem não sabe, o Luiz Fux é aquele que o Dirceu disse em vídeo que quando ele queria ser indicado, ele ia nos deputados, nos parlamentares, nos senadores, nos parlamentares e falava que iria aliviar o pessoal do mensalão, né? Isso é o José Dirceu falando em vídeo a respeito do Luiz Fux. José Dirceu nunca foi investigado por isso, por essa acusação gravíssima que ele fez contra o Luiz Fux, e depois o Dirceu ficou bravo porque o Fux votou para condenar o pessoal. Mas eu já estou mostrando aqui que ele sim tem um histórico de atritos com o Bolsonaro, né? Quando atacam um integrante dessa corte, se ataca a todos. Isso é um absurdo, né? O que ele está chamando de ataque aqui nada mais é do que a indignação do Bolsonaro de um inquérito ilegal e inconstitucional, né? Que foi aberto de ofício pelo STF, que não poderia ter sido. Então quer dizer que você nem tem direito de reclamar da perseguição, que você está falando que é um ataque que vai atacar a todos. Ou seja, é bem claro aqui que o Luiz Fux já tem uma indisposição com o Bolsonaro, e talvez seja o que menos tem aqui de todos esses que eu vou falar da primeira turma, talvez o que menos se aproxime de uma situação de suspeição, mas olha já o estado que é gravíssimo, e esse aqui é o menos comprometido, digamos assim, emocionalmente contra o Bolsonaro. E aí, claro, nós temos aqui a Carmen Lúcia, que deu uma das decisões, não as decisões porque não foi só ela, né, mas um dos votos mais horríveis da história da liberdade de expressão no mundo, onde ela disse durante o julgamento do TSE, durante um julgamento do TSE, que ela vetaria um vídeo, tipo assim, que um vídeo que eles não assistiram, que o TSE não assistiu, porque não havia sido lançado, mas eles previram que seria um vídeo anti-Lula e mandou o vídeo ser retirado sem impedido a sua exibição, né? Então, infelizmente, ela que foi uma pessoa que até falou isso, né? Na época foi fazer uma crítica ao Bolsonaro, ela falou: não, cala a boca, já morreu. E, infelizmente, ela. São suas palavras durante o julgamento crucial em 2022 que instituiu a censura prévia ao documentário Quem Mandou Matar Jair Bolsonaro. O relator Benedito Gonçalves havia proibido monocraticamente que o vídeo fosse ao ar, né? Benedito é aquele que o Lula dá os tapinhas na cara dele, né? Que falou pro Moraes: missão dada é missão cumprida. Quando o plenário do TSE analisou a liminar, Carmen Lúcia até deu a entender que sabia muito bem que estava em jogo ao dizer que seguia Gonçalves com todos os cuidados. Ela adotou a nova língua liberticida dos tribunais superiores, mas enfim. Foi o que a Carmen Lúcia fez. Instaurou uma censura prévia no Brasil e, se eu não me engano, isso continua até hoje. Todos aqueles superpoderes que o TSE avocou para si continuam até hoje. Então, sem dúvida, uma pessoa extremamente comprometida não deveria, num ambiente ideal de justiça, julgar o Bolsonaro, mas está lá julgando. O próximo da quinta turma, da primeira turma, Zanini, né? E aqui o próprio pessoal fala, né, que o Zanini vai ter que enfrentar,
que a matéria obviamente está travada. De forma alguma eu vou pagar a folha aqui pra gente assistir. Vamos ver se voltando aqui a gente consegue. É isso aqui. Zanini encara, em caso de Bolsonaro, métodos que criticou na Lava Jato. Como advogado de Lula, atual presidente da primeira turma se queixou de atropelos e tramitação recorde em processo. Pessoal, o que aconteceu com o Lula foi algo infinitamente menos grave do que o Bolsonaro. O Lula teve direito a centenas de recursos. O Lula teve direito a julgamento desde a primeira instância. O Bolsonaro já estão julgando ele na última, por pessoas que diariamente dão declarações contra ele, quase que diariamente. Então, assim, o próprio Zanini sabe que ele não deveria participar desse julgamento, ele, como presidente da primeira turma, deveria inclusive recusar. Ah, Fred, mas é prerrogativa, está no regimento interno que o relator pode escolher colocar na turma se forem ações penais. Tem muita coisa que está no regimento interno que eles não respeitam. Por exemplo, o inquérito 4781, que é o das fake news, não poderia ter sido aberto pelo regimento interno. E se tivesse sido aberto, tinha que ter tido a relatoria sorteada. Não foi sorteada. Foi aberto de ofício pelo Toffoli inconstitucionalmente e antirregimentalmente e foi entregue sua relatoria para o Moraes, contrariando o regimento. Então o que a gente está vendo aqui? Quando o regimento serve, eles pegam a mesma coisa que você está jogando futebol, mas você só aplica as regras na hora que ela te interessa, né? Então o seu parceiro faz um gol, o seu adversário faz um gol, você anula o gol, seja qual for o motivo. Agora você anda, sai de fora, sai da linha da lateral, faz gol contra e fala que o gol foi seu. É assim que eles estão fazendo. O regimento eles adaptam conforme a vontade. O próximo, claro, o Flávio Dino, né? Cabo, o que que é? O Flávio Dino, eu vou deixar aqui. É absurdo o Dino falar que se sente confortável para fazer esse julgamento do Bolsonaro. Absurdo. Isso aqui é um disparate, é um escracho com a cara da população. Indicado pelo Lula, assim como o Zanini. O Lula que falou que não indica amigos, que não indica parceiros. Foi lá e indicou o advogado dele e o Dino pro STF. E o Senado aceitou. Meu Deus, esse Senado também é uma vergonha. Mas vamos ver o que o Dino fala do Bolsonaro aqui, só para vocês terem uma ideia que ele realmente não tá nem um pouco qualificado a participar desse julgamento, porque ele já condenou o Bolsonaro. Que é? É o mal, é o contrário, é o violento, é o perverso. Ora, imaginemos não, lembremos, uma pandemia. O presidente da República vai para a porta do palácio imitar uma pessoa com falta de ar. Isso é uma atitude cristã? Isso é uma mentira dele, o Dino sabe que é uma mentira, né? O que o Bolsonaro estava fazendo é justamente criticando na época o protocolo Mandetta, né? Quando o Mandetta falou, olha, fica em casa e se você começar a sentir falta de ar, você vai pro hospital. Aí o Bolsonaro contando essa história falou, vocês viram o que o Mandetta falou? Falou pra ficar em casa e quando você estiver lá, aí você vai pro hospital. Foi isso que o Bolsonaro falou. E o Dino tá aqui mentindo, falando que ele tava imitando, né? Como se ele estivesse debochando da pessoa tá com falta de ar. Não, ele tava imitando o jeito que uma pessoa estaria na hora que ela teria que procurar ajuda, segundo o Mandetta. Ele tá mentindo e sabe disso, mas não tem problema. Tá lá no STF agora e pode destruir sua vida, minha vida, a vida de quem quiser com uma canetada, tá? E como é que alguém vai dizer que não, isso é cristão? Cristão não, isso é coisa do diabo, Satanás, demônio. Então, eu acho que é isso que tem que ser lembrado, tem que ser que mesmo no paradigma da religiosidade, no crivo da religiosidade, o Bolsonaro não passa. O Bolsonaro é mais próximo do diabo do que de Jesus Cristo. O Bolsonaro, se tivesse que ele se alinhar, ele se alinha facilmente nas hostes do diabo, de Satanás, do demônio. Porque a construção. Enfim, esse é o cara que a gente acha que o STF tá dizendo, e ele tá dizendo pra gente que vai julgar o Bolsonaro imparcialmente, tá? Esse é o cara que vai julgar o Bolsonaro imparcialmente. Mente sobre o Bolsonaro, fala que ele é mais próximo do diabo que de Jesus, através de uma mentira, né? E evoca a religião ali, sabendo que mentir é pecado. E ele mente pra poder falar que o Bolsonaro é próximo do diabo. Esse é o cara que vai julgar o Bolsonaro imparcialmente. O mundo inteiro tá vendo isso, tá? O mundo inteiro tá vendo isso, não se preocupem. Vamos lá. E claro, o último da primeira turma, nosso querido Moraes. Se você digitar Moraes inquérito ilegal no Google, você vai ver uma sequência de resultados de questionamento do Moraes. É engraçado que pessoas como, por exemplo, o Antagonista, né? O Antagonista é do grupo da Cruzoé. Quem não sabe, Cruzoé foi a primeira revista a ser censurada por essa nova atitude do STF, quando ela publicou aquela reportagem Um Amigo do Meu Pai, onde o pessoal denunciava o Toffoli, tratava ele como amigo do meu pai, num esquema de corrupção, e ela foi censurada, a revista bloqueada, retirada do ar. E agora eles estão aqui, Bolsonaro chama investigação sobre golpe de ilegal.
Ah, não, Cruzoé, eu não dou conta da vida. Não, ué. Os próprios caras que foram censurados estão aqui se fazendo de rogados para criticar o pessoal que comete ilegalidades, né? Aqui, mais uma situação, né? Você coloca aqui Moraes, inquérito inconstitucional, e você vê que já no primeiro alguém criticando, inquérito do STF, inconstitucional, inquisitorial e ex officio, né? Ou seja, sem seguir os protocolos legais. Eu coloquei isso aqui só para dar um exemplo para vocês, né? Porque o Moraes dispensa apresentações. Eu não preciso falar aqui para vocês, tanto que o Moraes deveria não participar desse julgamento. Para começar, ele é a vítima, né? É a vítima, o relator, é a testemunha. Ele só não é o réu no julgamento, é o juiz, né? Então ele é tudo, é o acusador. Então é incrível como o Moraes não tem a mínima vergonha de fazer isso que ele tá fazendo. Mas vamos lá. E aqui, claro, a gente não pode deixar de fora, para encerrar, como a imprensa se comportava à época. Isso aqui é de 2019, assim que o inquérito foi aberto. E essa aqui é a Abrage, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Hoje em dia, esse pessoal xinga o Bolsonaro o tempo inteiro e passa pano pro STF, para qualquer um que cometa qualquer tipo de ilegalidade, desde que seja contra o Bolsonaro. Naquela época, assim que saiu o inquérito, eles ficaram preocupados, né? Porque, tipo assim, faz o inquérito e ainda a própria Folha, Estadão, toda a imprensa na época ficou preocupada. Eu separei essa nota da Abrage aqui porque ela é mais concisa. Mas olha, abriram o inquérito das fake news. Nossa, e agora eles vêm pra cima da gente com poder total. É um inquérito ilegal, inconstitucional, vai ficar aberto, vão colocar tudo lá. Só que aí depois eles viram que só ia pra cima da direita. Mas essa aqui era a nota de repúdio na época. Inquérito do STF contra fake news vitima liberdade de imprensa. Ai, ai, ai. Atinge. O inquérito aberto pelo Supremo Tribunal Federal para apurar a disseminação de fake news. Ó, que eles colocaram fake news entre aspas aqui, né? Na época eles eram assim. Atingiu hoje seu primeiro alvo, a liberdade de expressão. Então eles eram muito críticos do Moraes. Aqui fala até a questão da revista, né? Da revista Cruzoé. Então, é assim que a imprensa tratava. E se você tem alguma dúvida que houve sim uma mudança de planos da esquerda em relação às ações do STF, né, o que o Fux chama de ataques, isso aqui seria um ataque, né? Então, segundo o Fux, que falou naquela época que quando se ataca um da corte ataca todos, então aqui isso aqui seria um ataque da Abrage, mas não. O ataque é só quando é uma pessoa da direita se sentindo prejudicada pela perseguição. Senadores pedirão impeachment de Toffoli e Moraes por inquérito do STF. Pedirão impeachment. Cadê esse impeachment? Olha aqui, 16/4. Sabe por que eles deixaram quieto? Porque eles viram, eles são senadores de esquerda, né? Alessandro Vieira. Uh, quem mais aqui? Lazier Martins. Randolph Rodrigues. Vocês imaginam Randolph Rodrigues pedindo impeachment do Moraes? Ele pediu. Randolfo Rodrigues pediu impeachment do Moraes. Jorge Cajuru, sempre que eu falo o nome do Jorge Cajuru, eu tenho que pedir desculpas pro Brasil em nome de Goiás. Desculpas, não vai acontecer de novo, já estamos tirando ele aí. Enfim, um monte de senador de esquerda aqui pedindo, denunciando o absurdo que era esse inquérito. E hoje eles estão todos caladinhos, todos torcendo. Caladinho não, né? Que o Randolph hoje em dia quer o Bolsonaro preso e não tá nem aí por aí esse passado dele aqui, onde ele denunciou essa perseguição, mas só denunciou porque ele achou que sobraria pra ele. Quando eles viram que, opa, tá tudo certo, quem vai ser prejudicado é só a direita, todos se calaram. Então, meus amigos, foi um pequeno resumo aqui, mas só pra vocês entenderem toda essa situação, né? É, eu dei uma lida ali por alto, né? E já vi alguns juristas muito mais especializados que eu, claro, comentando a respeito da defesa do Bolsonaro. E a linha de defesa vai ser justamente essa: denunciar a ilegalidade, denunciar a arbitrariedade, né? Porque se você tá num jogo de futebol e o juiz tá do lado do seu adversário, né? Ou o juiz é o seu adversário, não adianta você ficar lutando pra tentar fazer gol contra ele pra você ganhar o jogo. O que você tem que fazer é mostrar pra todo mundo que tá em volta, pro mundo inteiro, olha, o juiz se declarou meu adversário. Ou melhor, meu adversário se declarou juiz. Ele tá anulando meus gols e fazendo valer os gols dele. Ele tá marcando gol contra e contando como gol pra ele. Não adianta você tentar fazer gol pra ganhar. É isso que tá acontecendo. Então não faz muito sentido o Bolsonaro se defender de um crime que ele não cometeu. Não tem como você se defender de algo que você não cometeu. Além de, claro, todas as ilegalidades que foram cometidas. Infelizmente, nossa Suprema Corte escolheu esse caminho. Escolheu o caminho da descredibilização e mostrando que estão dispostos a tudo, mostrando que sim, há hoje um alinhamento com o governo petista para destruir qualquer nome da direita que ouse tentar colocar o país, tentar fazer a vontade do povo. Valeu. Obrigado a quem acompanhou.
Vamos seguir em frente, sem desanimar, lutar, como dizia o Olavo de Carvalho, quem dura mais, vence. Fique com Deus, grande abraço e até mais.